Esportes Vila Nova com o técnico Humberto Lousa e o auxiliar técnico Ricardo Schultz. Vamos às perguntas. Bom dia, então, gurizada aí, todo com frio, né? Não vai esquentar. É diferente hoje, né? Dois comandantes, mas enfim, a função do terceiro cartão amarelo que tira do jogo e o Chuva, que está sendo contigo ali, né, nos jogos, vai comandar o time. Falar a respeito disso e dessa preparação de um jogo. Todos são decisivos, mas em função, está fazendo a conta, né? 15 pontos em maio, 3 conquistados. Abril foi, que seja sempre abril mesmo, meu aniversário, 2 partidas, 2 vitórias. Começamos maio no G4, acho quase líder, né? Líder. E terminamos ali na segunda página, né, Alberto? Toda essa situação e esse trabalho para vencer o Vila Nova. Você, logicamente, é suspenso, mas o Chuva vai comandar, então, palavrinha dos dois a esse respeito aí. Bora lá, bom dia, Tadeu, bom dia a todos. Quanto à questão do Ricardo, né, do Chuva está à beira do gramado, ele já nos acompanha aí um bom período. Está totalmente inserido naquilo que a gente tem trabalhado, né? Lógico que ele tem uma responsabilidade na questão das bolas paradas, tanto ofensiva e defensiva, mas também participa, né, nessas nossas estratégias, no nosso dia a dia, assim como o Rafa e o Celso, né? Então, qualquer um dos três ali também teria qualquer um dos dois também teria essa capacidade de estar ali transmitindo as informações, dialogando com os atletas, entendendo as dificuldades que eles estão vivenciando, para que a gente possa dar alternativas e soluções para que consigamos sempre vencer as partidas. Então, o Chuva já me acompanha, essa é a maneira de pensar, então a gente vai estar em contato, mesmo distante daqui, mas acompanhando, né, o jogo em câmera aberta. Então, a gente vai fazer esse trabalho junto com o Gabriel e o Marcos, que irão estar filmando. Simultâneo, eu estarei vendo o jogo, né, em câmera aberta, para que a gente possa estar conversando, passando as informações, entendendo aquilo que os atletas estão sentindo dentro de campo, o que a comissão está sentindo também ali à beira do gramado, aqueles que estarão lá em cima aqui também dando esse feedback, e eu de casa ali para a gente poder reunir as melhores informações para passar esse conteúdo para os atletas, a fim de neutralizar aquilo que o adversário esteja fazendo de positivo, de aspecto ofensivo, e também saber explorar aquilo que a gente enxerga ali, que são as fragilidades do adversário, para a gente chegar ao nosso gol. Então, está bem tranquilo quanto a isso. A semana tem sido muito produtiva, temos ainda alguns períodos aí para poder nos prepararmos para essa grande batalha, um adversário direto. Nós conseguimos fazer o dever de casa, que é o nosso objetivo, a gente passa o adversário, então isso é importantíssimo também. E vamos concluir a 8ª rodada, né, 24 pontos em disputa. Nós conseguimos o resultado de vitória, vamos atingir a marca de 12 pontos, então 50%, né, dos pontos disputados, é um bom número. Você te coloca, né, sempre no pelotão de cima ali. Então é isso que a gente tem trabalhado desde a nossa representação. Nós tocamos nesse fato também, desses números, da importância de vencer em casa. Mas o que nos traz um alento, o que nos traz uma segurança de estarmos no caminho certo, foram as 2 últimas apresentações. Se você fizer um recorte do jogo contra a Ponte Preta, no primeiro tempo, uma distância muito grande de uma equipe sobre a outra em questão de superioridade, é muito difícil você ver isso na Série B. Então nós conseguimos ter essa vantagem no primeiro tempo, não fomos contundentes, não fomos eficazes ali para fazer o gol. Contra o Ceará, a mesma coisa, tivemos um primeiro tempo muito bom, com um volume também ofensivo muito interessante, conseguimos fazer o gol, tivemos possibilidade de sair no primeiro tempo com um placar um pouco mais, com maior vantagem, e acabamos sendo penalizados ali, depois dos 42 ali, com um gol de empate do adversário. Segundo tempo, o adversário um pouco melhor ali até os 15, 20, depois equilibramos, o jogo depois fica igual, nós também com possibilidade de vencer, e fomos penalizados no final da partida com um gol irregular. Então, assim, a gente tem feito partidas boas, fazendo o recorte dessas 2 últimas, mas é claro, nós temos que melhorar essa questão dessa performance e, principalmente, fazer os gols que a gente tem criado. Então, isso vai nos trazer uma tranquilidade maior, por isso o foco continua sendo esse trabalho, dando sustentação, segurança para esses atletas, para que eles possam ter tranquilidade no momento das execuções ali, para que a gente possa fazer os gols
que nos darão uma tranquilidade na tabela, que quando você vence, você está mais tranquilo na tabela, haja visto que depois sairemos nas 2 partidas fora de casa. Então é de fundamental importância esses 3 pontos diante de Vila Nova. Bom dia a todos. É claro que quando o treinador não está na beira do campo, isso é um fato, né? É lógico que é uma situação um pouco inusitada, porque principalmente aqui no caso da Chape, o Humberto tem um controle pleno e a gente já sabe que os jogadores já estão familiarizados com o comando ali de voz. Mas de contrapartida, a gente tem um grupo que é muito maduro, é muito bom de trabalhar com eles, são uns caras que assimilam, comprometidos com o propósito, e o Humberto sempre nos dá muita autonomia no dia a dia. Então, assim, pra gente, no domingo, nós não vamos inventar roda, nós vamos simplesmente fazer o que nós já estamos treinando, estamos preparados para fazer, né? E a gente vem, que nem o Humberto falou, nós vemos de 2 jogos que a gente considera que não veio os resultados do placar, mas nós estamos num processo de evolução, né? Nesse jogo nós tivemos uma constância dentro dos 90 minutos, ainda sendo fora de casa, e o que nos traz de alento é que há uma mobilização muito grande, principalmente dos jogadores que estão incomodados com essa situação aí de estar esses jogos sem vencer. Então, assim, pra gente, a gente tem toda uma atmosfera muito boa aí para esse jogo. É um jogo muito difícil, né? O Humberto falou, confronto direto, mas nós estamos preparados para essa partida. Bom dia, Humberto. Bom dia também, Chuva. Humberto, falar assim de 2 jogadores, claro que vocês gostam de falar mais do coletivo, mas tem 2 atletas que ainda não estrearam, né? O Tylon e o Rubens. O que acontece? Jogadores que, talvez, na opinião de vocês no treino, precisam apresentar um pouco mais, são jogadores que chegaram aí para agregar uma faixa do gramado importante, né? Do meio para frente. Para o Humberto, essa pergunta a respeito do Tylon e do Rubens. E para o Chuva, foi uma semana sem chuva, praticamente. Acho que no início teve um pouquinho. E vai ter sol, né? Tomara que o Chuva dê certo no sol aí no domingo. E a importância de ter essa semana cheia, né, para treinar. Quando você jogou no domingo, vai jogar no outro domingo agora, né? Teve tempo aí para se preparar bem, descansar, treinar, enfim, sobre essa semana de trabalho. Para a gente ter uma semana cheia, como você falou, a gente precisa também que os fatores climáticos nos ajudem também para que a gente considere como uma semana cheia. Então, essa semana é uma semana muito boa, produtiva, né? A gente conseguiu treinar exatamente o que a gente vem propondo, né? E assim, principalmente na questão assim de priorização mesmo, né? Dia após dia. Então, assim, até o Humberto já conseguiu já entrar com o adversário que sempre estava um pouco corrido para a gente, né? Por causa das semanas um pouco atípicas de muita chuva, então a gente já está conseguindo já trabalhar nosso time, já direcionando agora para o jogo do Vila. Então, assim, tem sido uma semana muito boa, né? Onde nós vimos trabalhando com toda a equipe técnica e vem ajudando a gente. E a gente nota que existe uma evolução, né? Então, assim, os conceitos que a gente antes estava lutando para colocar, hoje os jogadores já fazem facilmente, né? No treino de ontem nós já conseguimos ver isso muito claro, né? Os jogadores já estão cientes do que precisam fazer. Então, assim, tem sido uma semana muito produtiva, que a gente precisa reverter ela em um resultado positivo no domingo. Vamos lá, Rodrigo. A questão do Tylon e do Rubens, né? São as posições que a gente tem mais atletas, né? Então, eles estão inseridos completamente. Tive uma conversa com ambos para pontuar aquilo que é necessário para que eles possam estar também, quando tiver a oportunidade, tá realizando o seu melhor futebol. Então, a gente também conheceu bastante os atletas. O Tylon consegue fazer outras funções no campo, então a gente tem trabalhado ele também jogando um pouco mais por dentro, pela dinâmica que ele tem. É um jogador com a característica de pisar a área, com bom poder de finalização. Então, nós temos trabalhado ele ali como segundo atacante, como um 10, de pisar a área, de maior mobilidade, diferente do Giovani e do próprio Marlone. São 2 jogadores de organização, de articulação. Claro, a gente tem trabalhado também com ambos, tanto o Marlone como o Giovani, de entrar um pouco mais na área, de estar mais presente dentro da área ali para poder finalizar. Então, o Tylon, a gente conversou bastante com ele, tem trabalhado, tem evoluído,
já foi a alguns jogos, não entrou ainda, mas terá a sua oportunidade, assim como o Rubens também. Passamos para ele aquilo que é de importante na função que ele exerce também, tanto com bola como sem bola. Cada um tem uma maneira de conduzir, né? Cada comissão tem uma maneira de conduzir a sua metodologia e aqueles pedidos, mas o futebol ele exige hoje, independente do Humberto, do Chuva, do Rodrigo, quem seja o treinador, hoje o futebol exige você atacar bem e defender bem. Seja quando você defende, não é somente vir atrás se defender próximo da tua área, mas lá na frente, a mudança de comportamento ao perder a bola, como que você reage, se você já está próximo à bola, se você já vai ter essa abordagem para evitar que o adversário que se equilibre e ache o melhor passe para poder evoluir, ou se você vai estar indireto ao setor da bola, que você vai ter que dar um equilíbrio na sustentação no quadrante oposto, para que o seu companheiro possa ter uma abordagem melhor e que faça esse duelo em cima do teu oponente. Então, são essas mecânicas que a gente passa no dia a dia, então eles estão inseridos, têm entendido, mais importante, estão dispostos a fazer, têm feito, então agora é questão de tempo, né, e de oportunidades que terão, assim como os outros terão também, que ainda não tiveram a oportunidade de jogar por mais tempo, né, para que eles possam colocar em prática o teu futebol. Já visto que são 38 rodadas, né, então a gente está indo para a 8ª, tem muita competição para frente, e o futebol ele te traz exemplos, nem sempre aqueles que começam vão terminar. Então todo mundo tem que estar inserido numa competição longa como essa, tem que se sentir parte do processo, tem que estar se preparando, porque quando eles saírem da Chapecoense, eles vão levar com eles aquilo que eles produziram, aquilo que eles trabalharam no dia a dia. Então, cabe àqueles atletas que estão jogando menos nesse momento, trabalhar ainda mais, isso eles têm feito para quando tiver a oportunidade fazer o seu melhor e ajudar a Chapecoense a vencer os jogos. Bom dia a todos. Para o Humberto. Humberto, ontem no treinamento aqui da Arena Condá, o Eduardo Dom acabou tendo uma dividida com o Mailton, né, e deixou o gramado mancando ali ao lado dos médicos. Se torna dúvida, né, muito provavelmente não vá para a partida, já se torna um desfalque. Queria que você falasse um pouco sobre o desfalque desse jogador aí, né, que vem tendo uma sequência boa no time da Chapecoense. E para o Juva, ontem vocês tiveram tempo para poder fazer uma análise e um estudo sobre o Vila Nova. O que a Chapecoense tem que aproveitar e quais pontos tem que abordar para poder cancelar o jogo do Vila Nova da Arena Condá e garantir a vitória? Com relação ao nosso adversário, nós estudamos ontem, né, passamos já alguma fase no nosso elenco. E assim, o Vila é um time que ele tem uma média de idade, a gente costuma falar, do ataque para frente ali, uma média de idade baixa. Então, assim, é um time que tem muita disposição para estar pressionando e transitando em velocidade, né? A gente sabe que o lado esquerdo deles é um lado muito forte, né? É um time que move bastante, que joga em transição. E é um adversário que nós já conhecemos, né? Nós sabemos, nós já jogamos com atletas que estão lá, que permanecem, que estavam no ano passado. A gente sabe que é um time perigoso fora de casa, né? Um time que sabe jogar o jogo fora de casa. Então, o que nós temos que fazer está muito claro, né, para os nossos jogadores. Nós precisamos ter essa constância que a gente está tendo de criar esse volume e transformar esse volume em gols. Então, basicamente, é isso que a gente está se preparando aí para esse jogo. O Doma, você estava até fugindo, a cabeça já vai em outro lugar. Primeiro, a gente sempre lamenta, né, quando há uma situação que impede o atleta de fazer aquilo que ele mais ama, né? Então a gente tem sofrido um pouco ali com o Ronaldo, né, que também está nesse processo ali, que infelizmente não tem conseguido estar conosco presente, mas um atleta totalmente dedicado, inserido, engajado, com muita vontade de ajudar, pela ligação que ele tem com o clube, né? O próprio Perotti também, no processo já de começar a fazer as suas transições. E ontem um trauma ali com o Doma, né? Então a gente fica triste, né? Agora conversar hoje, antes do treinamento, eu queria conversar com o departamento médico, com os médicos, para saber de fato qual é a gravidade, para saber qual o tempo que esse atleta ficará, qual que é a real condição dele, para que a gente possa dar força, né, para o atleta nesse momento. E o mais importante é isso. O Doma é um atleta que vinha muito bem, uma das nossas lideranças, então
Então, a gente fica triste aí com esse trauma que ele teve no dia de ontem. Então, torcer para que não seja nada de grave, para que ele possa estar conosco o quanto antes aí, para poder nos ajudar como vinha nos ajudando. E o que cabe a nós agora é dar força para aquele atleta que irá iniciar a partida. Por isso que a gente fala a importância do grupo, né? Então, o futebol tem dessas coisas, tem lesão. Nós já vimos que a gente tem 8 atletas, né, com o segundo cartão amarelo. Então, quando a gente vem aqui, quando a gente prega para eles, tem que se sentir parte, tem que estar inserido, tem que trabalhar muito para quando tiver a oportunidade. Eu trago comigo vários exemplos dos atletas que jogarão menos tempo, eles jogarão os jogos mais importantes. Então, na minha pequena trajetória como treinador, eu já presenciei isso muitas vezes. E quando a gente teve êxito, a equipe, o grupo estava sabendo dessa importância. Então, por isso que a gente procura ministrar o mesmo conteúdo para todo mundo, a gente tenta equilibrar as cargas para todo mundo, para que possa ter essa justiça, né? Quando esse atleta tiver essa oportunidade, ele possa estar nas mesmas condições do que o teu companheiro que vinha jogando. É claro que a questão do ritmo de jogo, ele pesa um pouco, mas a maneira como a gente treina, a intensidade que é imprimida nos treinamentos, isso te aproxima também da realidade do jogo. Então, hoje, quando você treina com essa intensidade, você minimiza essa questão do fator, né, de estar jogando. Então, por isso que a gente trabalha bastante. E agora, mais uma vez, a gente vai precisar nesse período, até zerar todo mundo esses cartões, da força do grupo. Então, será de fundamental importância. No momento que a competição já vai virando a página ali para a segunda metade ali do primeiro turno, então a importância de todos estarem aptos aí para poder fazer com que a Chapecoense vença as suas partidas. Bom dia, Humberto. Bom dia, Chuva. Quando o grupo trabalha e as coisas não acontecem conforme o esperado, a partir de um momento já não é mais só o aspecto técnico e o tático, o emocional também entra em cena. E nesse quesito, tendo como base os resultados que não aconteceram, o que os atletas esperavam, a comissão esperava, a torcida esperava, no aspecto emocional, psicológico, como está o grupo hoje? Tá bem, a gente tem conversado bastante, tem tentado blindar também. Hoje a gente sabe que, vou até usar uma palavra mais forte, é um massacre essa questão hoje, mas é o que acontece, não somente no segmento do futebol, né? Em outros segmentos também. Hoje, qualquer notícia, ela tem uma proporção muito grande. Infelizmente, como todo e qualquer segmento também, tem coisas boas dentro das redes sociais e tem coisas ruins. Então, acaba, quando há crítica, até por parte de vocês também, que faz parte, mas assim como no futebol tem pessoas boas e ruins, em outras profissões também tem. Então, infelizmente, muitas vezes há um massacre, há um julgamento em praça pública, que aí você tem que, além de melhorar o atleta técnico, tático, físico, você tem que trabalhar essa questão mental dele, porque por mais que a gente orienta a não ler, não ver, não assistir, tem alguns que vão. Então, ou chega essas informações e isso acaba tirando a confiança, a segurança do atleta. E acaba impedindo ele fazer aquilo que ele tem de capacidade, aquilo que ele já faz desde os seus 11 anos de forma competitiva, certo? Então, isso atrapalha bastante. O que a gente tenta fazer? Blindar o vestiário, blindar o clube, para que essas informações não cheguem até eles, para que eles possam viver de fato aquilo que de fato a gente necessita, né? Aquilo que a gente controla. Então, a gente tem passado essa segurança, essa confiança para eles, tem tentado também tirar essa questão da ansiedade, porque se você estiver ansioso, se você estiver preocupado ou inseguro, as coisas não vão fluir. O futebol, você vai enfrentar um adversário que deseja o mesmo que você quer vencer. Ele se prepara também igual ou até tenta mais do que você. Então, é um jogo ali que tem os pormenores, os pequenos jogos, que vai fazer com que você tenha que estar, vai exigir de você um nível de concentração muito elevado, para que você consiga colocar o teu melhor dentro de campo, né? Então, isso que a gente tem passado para os atletas, que eles não fiquem ansiosos, se o gol não sair no primeiro tempo, mas que eles continuem a fazer aquilo que eles estão habituados, aquilo que eles estão treinados, porque as coisas vão virar favorável a nós. Então, cabe a nós controlar essa ansiedade
trabalhar cada vez mais como a gente vem trabalhando para que as coisas possam fluir naturalmente. Eu, como já falei, eu acredito em Deus e trabalho, a gente tem trabalhado muito, então uma hora vai ter que virar. Então tenho certeza que com esse controle dessa ansiedade, eles vão fazer melhor e, consequentemente, quem vencerá sempre será a Chapecoense. Lucas, da NDTV. Na verdade, complementando também o que o Anderson falou, né? Porque são 5 jogos já sem vitória. A gente sabe que nas 2 últimas temporadas da Chape, por exemplo, esses pontos que deixa de ganhar em casa, até mesmo tem um empate, acaba perdendo 2 pontos ali, lá no final isso acaba pecando um pouco, sofrendo um pouco, mas também trabalhando nessa questão da ansiedade, já respondeu a primeira pergunta, com a pressão da torcida. Mas em relação ao Doma, que fica fora, já tem o substituto dele, vem Abraão mesmo, estão ainda conversando com os jogadores, vendo qual jogador vai entrar nessa partida tão importante, porque se a Chape ganha, encosta no G4. Dependendo dos resultados, 1 ponto. Se perde, fica próximo do Z4. Se empata, embola tudo. Um jogo muito importante para esse domingo. Perfeito. Daqui para frente, a gente fala, são 38 rodadas, mas a gente tem vendido isso aqui internamente, que cada rodada tem o seu caráter decisivo, né? Então, principalmente quando vira o turno, né, todos os jogos valem alguma coisa. E agora já na 8ª rodada tem esse aspecto, né? Então você tem 3 caminhos. Ou você fica no mesmo lugar, que você está ali, embolado, vai depender de outros resultados, ou você já se distancia de um pelotão lá de trás, ou você começa a distanciar do pessoal da frente, né? Então, olha a importância da partida. Então esses fatores emocionais são de fundamental importância para que a gente possa imprimir aquilo que a gente tem conseguido nessas 2 últimas partidas, lógico, com um resultado melhor. A gente também não pode se apegar somente a eu fiz um bom jogo em determinado período da partida, mas o resultado é também importante. Nós temos que, nesse momento, aliar as 2 coisas, a performance e o resultado. E quando você consegue performar, lógico que você está mais próximo do resultado. O que está faltando para nós nesses momentos que a gente está com essa supremacia em cima do teu oponente, a gente matar de fato a partida, né? E quando o jogo está no momento final decisivo ali, você também não ofertar ao adversário. Os gols que nós tomamos são gols evitáveis. Eu já vi, são 3 gols de penalidades que a gente poderia ter evitado. São 2 gols de bola parada, 3 gols de bola parada, 2 de escanteio, 1 de falta lateral, mérito do adversário, ajuste ali que a gente fez, bola de retorno, e uma bola somente de bola rolando. Então, a equipe tem se postado bem, gols evitáveis, então isso que a gente passou para os atletas também, para que a gente possa se manter concentrado e não ofertar ao adversário essas questões. Vamos sofrer gols? Vamos. Vai ter erro que nós vamos sofrer gols? Sim, futebol é um jogo de erro, mas nós temos que estar tentando minimizar esses erros, principalmente os primários, para que a gente não possa dar ao adversário, porque são jogos muito próximos. A Série B são jogos muito próximos, a vitória e a derrota ela caminha muito perto. A Série A não, já tem uma distância um pouco maior, mas a B ela anda muito justa. Então a gente tem que estar atento o jogo inteiro para que a gente não oferte essas possibilidades ao adversário. Quanto à questão da pressão da torcida, é natural, o torcedor quer sempre o resultado de vitória, assim como nós também. Então, como o Chuva mencionou anteriormente, o que nos traz um alento é que o grupo está insatisfeito, o grupo está indignado. Haja visto que tivemos um jogo, mesmo fazendo um jogo bom contra a Ponte Preta, o poder de indignação dentro do vestiário de todo mundo, certo? De saber que poderíamos, sabedores que poderiam ter saído com 3 pontos, e agora também no jogo contra o Ceará. Mesmo jogando fora de casa, com uma equipe que montou para subir, um poder de um investimento muito alto, mas a equipe foi lá, mostrou hombridade e representou muito bem a instituição chapecoense. Então é assim que nós vamos. Agora dentro de casa não pode ser diferente. Nós temos que ter um ímpeto ofensivo, jogar forte, jogar com intensidade nas ações defensivas e ofensivas, para que a gente possa vencer. O momento nosso exige um resultado de vitória. A vitória irá vir de qualquer jeito? Não. Com ansiedade? Não. Então tem que jogar de maneira organizada, sabendo o que fazer em cada parte do jogo, em cada momento do jogo, para que a gente de fato volte a vencer, acabe que esse mês de maio tenebroso, certo? Voltar a vencer, porque a vitória depois traz confiança, traz segurança e nos coloca de fato numa condição melhor dentro da tabela. Então é isso que nós vamos buscar do início ao fim do domingo. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que vem nos apoiando dentro de casa, que eles possam nos apoiar do início ao fim. Não dê margem para o adversário, que muitas vezes o adversário, já sabendo desse momento, o que eles vendem para os atletas? Vamos segurar 15, 20 minutos, que depois a torcida vira.
Então a torcida não pode virar, que possa nos apoiar do início ao fim, nos momentos mais difíceis, que eles possam ecoar o grito, vamos, vamos, Chape, que é isso que vai nos impulsionar em busca do nosso resultado de vitória. Bom dia, meus amigos. Primeiro para o Humberto, a Chape tem a menor média de posse de bola, né, dentro da competição. Se isso faz parte, né, de um objetivo ou se é um desafio para você aumentar cada vez mais o tempo de bola da Chapecoense durante os jogos. E também a gente vê que você é um cara muito ativo, né, no dia a dia, nos jogos também. Como é que vai ser lidar com essa ansiedade no seu apartamento ou em algum local onde você for acompanhar o jogo? E para o Chuva, vou para dentro da sua praia, né, que são as bolas paradas, onde vocês utilizaram o Abraão, até pelo sistema defensivo, o lado do Eduardo Doma, do Abraão, enfim. Como que o Abraão pode auxiliar nas bolas paradas? Porque no último tempo que a gente viu ele atuando, que foi contra o União Frederiquense, ele fez gol, teve diversas oportunidades, defensivamente também é um jogador que se destaca nessa valência. Como é que ele pode contribuir para a Chapecoense melhorar defensivamente, como o Humberto citou há pouco, a questão das bolas paradas, de ajustes, mas também auxiliar lá na parte da frente, porque o Bruno Leonardo, que é um dos que vai entrar em campo, é um dos artilheiros também da Chapecoense dentro da competição. A questão da bola parada, na verdade, a gente tem um trabalho muito inclusivo, né? Você está no dia a dia, você vê, quem está lá também consegue identificar isso. Assim, o Humberto, ele dá muita autonomia para a gente trabalhar, e assim, a gente vê que isso é cada vez mais difícil, né? Porque muitas vezes os treinadores acabam focando só na questão do jogo e a bola parada é um dos componentes do jogo. Então o Humberto, ele participa também, vocês veem. E essa questão de ser inclusivo é o fazer para todos, porque a gente sabe que vai precisar. Então, quando a gente trabalha todos os grupos a bola parada, a gente sempre está pensando que no final do jogo geralmente vai estar jogadores que estão no banco e que de repente não têm uma estatura, mas eles precisam ter os conceitos para nos ajudar. Então, com a questão de quem for jogar, se for o Abraão, se for outro, na questão defensiva, para a gente é só ajuste, porque eles já estão condicionados para isso. E na questão ofensiva, aí a gente precisa entender um pouco a característica de cada um. Se for o Abraão, ele é um jogador de ataque, ele ataca muito a trajetória da bola. Então daí a gente monta uma estrutura visando o jogo dele, do Bruno também. Se for um outro que tem uma bola de repente um pouco mais de tempo, a gente também vai fazer uma estratégia para isso. Então, com relação a quem for jogar, a gente está muito bem servido e a gente vai conseguir ter êxito nessa partida. Uma situação não nova, segunda vez que ocorre essa situação comigo, né? Então, eu confesso a vocês que é muito ruim, né? Então, eu gosto dessa atmosfera de vivenciar o jogo junto com os atletas ali, por mais que você esteja lá de cima, eu até brinco, né? Lá de cima ninguém erra, né? Então, você tem uma visão ampla, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que você de fato está observando lá de cima, para que você também tenha um feedback para você fazer essa somatória, para de fato passar a melhor informação para o atleta. O atleta está sempre em conflito, constantemente ali, porque você tem um adversário que vai te provocar alguns problemas. Então a gente tem que saber qual a relação que o atleta está tendo ali, a gente saber mensurar lá de cima, e dentro do campo ali a gente tem uma outra visão também, né? Então aqui em cima você tem uma privilegiada, do lado você também consegue enxergar algumas questões ali que você tem que passar de informação para os atletas, e o atleta está vivenciando. Então, fazer essa somatória dessa trinca aí para passar a melhor informação, para que de fato seja até mais justa com o atleta, né? Porque às vezes o cara lá de cima fala, mas como esse atleta errou isso? Como que pode isso? Mas ele está todo momento ali, às vezes está em fadiga, às vezes está numa situação desconfortável, que ele não consegue colocar aquilo que lá de cima é o óbvio, né? Que é muito fácil para executar. Mas a gente, dentro de casa lá, a gente vai estar, como eu falei anteriormente, com essa questão simultânea, né? Os meninos vão passar para nós, com o telefone, para a gente passar essas informações, colher também aquilo que eles estão vivenciando da arquibancada e aqui de baixo, e que os atletas estão vivendo dentro do campo, para que a gente consiga aí ter essa equipe funcionando intensamente, passando as informações para os atletas que são protagonistas do jogo, para que juntos consigamos aí o nosso objetivo maior, que é a vitória. Então, vamos trabalhar bastante, e mais uma vez eu vou aproveitar a oportunidade de pedir o apoio dos nossos torcedores, que eles possam estar presentes, nos empurrando, nos incentivando do início ao fim, porque junto
e quando eles nos apoiam, eles têm nos apoiado bastante, então já agradeço também desde já. Com o apoio deles, a gente é muito mais forte. Então, contamos com a presença de todos que possam nos empurrar do início ao fim, que eu tenho certeza que esses atletas irão fazer o melhor dentro de campo para que juntos possamos aí estar celebrando uma grande vitória. Posse de bola. A posse de bola a gente tem trabalhado, Rangel, mas tem um aspecto que a gente bate bastante. A gente não pode fazer a posse pela posse. A gente não podemos perder o objetivo, que é chegar ao alvo adversário, porque senão você fica posse pela posse, você tem um número grande de posse de bola, mas você não tem conclusões em gols. Então a gente tem conseguido agregar a posse com a entrada do último terço do adversário e com finalizações também. Então a gente provou isso nessas 2 últimas partidas. O que cabe a nós agora é dar essa refinada na questão da finalização, que eu tenho certeza, com tanto que a gente tem entrado no último terço do adversário, que ainda dá para aumentar nossas possibilidades de finalizações. Consequentemente, aumentando a possibilidade de finalização, você está mais próximo do gol, desde que você ajuste esse último toque na bola, né? Mais tranquilidade, mais calma, menos ansiedade, as coisas irão fluir mais. Então, e os porquês, né? Por que eu jogo a bola para trás para ter a manutenção de posse? Por que eu toco para o lado para ter a manutenção de posse? Quando a gente dá essa bola de retorno, quando a gente acha esse passe para trás, muitas vezes incomoda a torcida, mas às vezes você não tem como entrar mais nesse setor, então você toca essa bola para trás para abrir o entre linhas, né, para espaçar as linhas do adversário, porque alguém vai saltar e você tem essa possibilidade de jogar nas costas desse atleta que subiu a pressão do adversário. E quando você joga para o lado, também é para que você consiga largar a linha do adversário lateralmente, para que você tenha esse espaço de ruptura, para de fato explorar as costas do adversário também. Então, é isso que a gente tem trabalhado, sempre em busca desse homem livre, sempre em busca dessa superioridade no setor da bola. Então, é saber o porquê que eu toco para o lado, porque eu toco para trás e porquê que eu vou para frente. E essas são as fixações de 70, o jogo de atração que a gente tenta fazer para, de fato, explorar o espaço que a gente mais deseja, que é as costas da linha defensiva, que vai nos colocar em condições de finalizações. Então, é isso que a gente tem trabalhado muito, tem nos agradado esse controle da partida com bola e, mais do que isso, o tanto que a gente vem finalizando. E agora a próxima etapa é justamente concluir em gols. Se a gente conseguir traduzir aquilo que a gente tem tido de volume com gols, a Chapecoense virá vencer as suas partidas e, consequentemente, a gente vai figurar na parte de cima da tabela.